E aí, galera, tudo certo? Meu nome é Luísa Ferreira e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo sobre agronomia pra vocês. Eu espero que não esteja tão iluminado assim, tão explosivo, porque estou gravando na frente da janela, porque aqui dentro tá muito escuro, porque o tempo tá meio chuvoso assim. E aí o único lugar que fica bom é aqui, então vai ficar assim. Estou com meu cabelo, olha como meu cabelo cresceu. Quem viu os vídeos mais antigos viu que eu tava com o cabelo raspado, agora ele cresceu bastante. Tá, então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar em joinha. E ir lá no meu Instagram, fazer perguntas. Muita gente vai lá no meu Instagram fazer perguntas. Muito legal. E eu fiz, eu coloquei aqui na comunidade do YouTube uma foto e pedindo pra vocês me fazerem perguntas sobre agronomia e tal, algumas dúvidas que vocês tinham e eu vou responder agora, tá bom? Vamos lá. Calma aí. Vou responder primeiro a pergunta da Maria Casagrande, que ela me perguntou qual que é a minha universidade. Meu Deus do céu. A gata tá doida. Então, eu fiz a agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina, a Federal de Santa Catarina, né? O campus era o Centro de Ciências Agrárias, que tem 2 campos separados. E o nosso é o Centro de Ciências Agrárias, onde tem agronomia, zootecnia, alimentos, aquicultura, eu acho que é isso. Mas tem vídeo aqui no canal falando sobre toda a minha trajetória no curso, antes ainda de entrar no curso, como que eu pensei em fazer esse curso, tem tudo aqui no canal, tá? Então, procura lá que tem. O Lucas Machado perguntou, o que pretende fazer agora que já está formado? Então, eu não sei se todo mundo sabe isso, mas eu estou estudando para concurso público. Porque eu pensei muito sobre o que eu quero fazer, só que não deixa eu estudar para o concurso público, não deixa de eu fazer o que eu quero fazer. Por exemplo, se eu quiser abrir uma coisa, mesmo eu estando no concurso público, trabalhando, eu ainda posso guardar dinheiro ou posso pensar em fazer um projeto paralelo. Então, para quem não sabe, meu namorado, ele tá trabalhando e eu tô em casa. E antes era o contrário, né? Eu tava trabalhando em Santo Amaro e ele tava em casa. Então a gente trocou agora, né? Porque ele passou aqui no concurso para secretário de creche e agora a gente tá estudando os dois para fazer os concursos públicos. A gente fez o de Porto Belo, a gente vai fazer o de São José, tem o de Florianópolis. Então, a partir do momento que tá indo, que a gente tá estudando, tá vindo, a gente tá pesquisando bastante, olhando bastante os concursos que abrem e a gente tá fazendo isso. Então, uma coisa não impede a outra, entendeu? Então, a gente focou nisso agora e a gente tá estudando para o concurso público. E uma dica para vocês que querem fazer também concurso público ou, é muito caro, aqui em Santa Catarina, quando você se cadastra para doar medula, você consegue pedir isenção dos concursos públicos. Então, a gente foi lá o mês passado, é agosto, fizemos, né, todo o procedimento lá, tiramos sangue, tudo, nananã, e a nossa carteirinha vai chegar em 90 dias. Mas a gente tem uma prescrição, né, das meninas onde tira sangue, esqueci o nome. E aí elas deram pra gente, então a gente ainda consegue fazer, né, pedir isenção. Só que tem que ficar esperto que a isenção é sempre no comecinho. Então, logo que abriu o edital, eles dão um prazo, assim, bem pouco, de 10, 15 dias, no máximo, pra você mandar esses documentos pra eles, pra você não pagar nada pra fazer o concurso. Então, fique esperto, porque daí depois que passou essa data, não tem mais como pedir isenção. Então, é só ficar prestando atenção, né, nos concursos públicos, que daí você consegue isenção. Legal? Então tá, foi respondido. Agora tem a da Bruna Cauane. Está conseguindo estudar para os concursos? Então, ela já tinha visto algum vídeo, alguma coisa. Então, eu posso gravar para vocês, eu até ia gravar e eu acabei esquecendo, um vídeo falando certinho como eu tô estudando, como a gente tá estudando, como a gente tá dividindo, porque assim... Eu estudo de um jeito, o Gregório estuda de outro. Ele tem muito mais facilidade, ele tem memória fotográfica, é muito mais fácil pra ele e ele sabe muito mais de atualidade, de política do que eu. Ele fica vidrado nisso, ele lê muito isso e eu não gosto de política, eu não gosto dessa parte de... Pra mim é muito difícil.
ele fez técnico em informática, né? Então, tipo, a parte de informática de concurso ele sabe. Então, eu tenho que estudar além dele, entendeu? E a gente tá dividindo as coisas. Como eu tô em casa, eu estudo mais, eu tenho mais dificuldade, por causa da dislexia também e tal. E ele sabe muito mais coisa e ele lê alguma coisa, eu falo pra ele, ele já grava, já sabe. E é muito mais fácil. Então, se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando certinho como eu estudo, tudo certinho, ou as dicas, as coisas que eu acho que favorecem você a estudar, eu gravo. Então, deixem aqui escritinho pra mim, pra eu saber se vocês querem. Mas, provavelmente, eu vou gravar um vídeo assim, tá? Calma aí. A Rebeca Maciel perguntou: alguma dica para quem começou o curso de agronomia agora? Comecei faz 2 semanas e estou aberta a conselhos. Então, alguma dica? O que eu posso dar de dica para você? Relaxa, primeiro. Não fica pensando nas matérias que vão vir daqui 4 semestres. Relaxa. Tu começou agora, tu é caloura. Curte um pouco a faculdade, faz amigos, sabe? Claro que não vai deixar de estudar, óbvio. Só que, tipo assim, não fica colocando pressão em cima de você, sabe? Eu colocava muita pressão em cima de mim e as pessoas falavam, mas aquela matéria lá é muito difícil, aquela matéria outra lá é muito difícil. E eu ficava pensando nisso e não me focava direito nas matérias, sabe? Então relaxa, vai com calma, curte, vai nas festas, faça amigos, veja os professores, como eles cobram nas provas, pegam provas anteriores de outros alunos, sabe? Isso é uma boa dica. Pra mim, eu sempre tive muita dificuldade, porque eu precisava saber como que o professor cobrava as coisas. Eu sempre tive isso desde o ensino médio, desde pequena. Então, eu precisava saber como que era mais ou menos o jeito que ele perguntava, o que ele perguntava. Então, veja com alunos, veja com seus veteranos, se eles têm provas dos professores, trabalhinhos, como é que ele pede as coisas, sabe? Então, veja isso que ajuda bastante. Faça grupo de estudos, se você tiver dúvida, se você tiver muita... Se tiver matemática, alguma coisa assim que você não se dá muito bem, sempre tem alguém que se dá bem, então junta com aquela pessoa, pergunta, ela te ajuda numa coisa, você ajuda ela na outra coisa. Então, mais tranquilo, sabe? Não uma coisa, meu Deus, eu preciso... não, relaxa, relaxa, não precisa se preocupar. Você tá no começo do curso, sabe? Não é uma coisa tão, meu Deus, eu vou demorar mais de 5 anos pra me formar. Não, relaxa, entendeu? Relaxa. Do jeito que o Brasil tá, relaxa. A gente tem muita coisa pela frente ainda. Não precisa, se você se formar em 5 anos, dependendo também, né? Não sei qual que é a sua vida, não sei como que são as circunstâncias que você tá na faculdade. Eu não sei. Eu tô falando por mim, né? Na minha opinião, a gente não precisa se cobrar tanto assim pra se formar tão rápido. Se você quiser, não tem nada contra, melhor ainda. Só que assim, não precisa se cobrar muito pra uma coisa que tá ali, entendeu? Curta muito, porque eu sinto vontade. Eu sinto saudade da faculdade. É gostoso aquele tempo, sabe? Então, curta cada momento, fique ali de boa, se é caloura, relaxa, vai estudando aos poucos, presta atenção nas aulas. Então, vai tranquilo. Não fica muito, vai cair aí. Não vai muito eufórica, sabe? Relaxa. Não sei, pergunta. Não sei, pergunta pro colega. Então vai de boa. Eu acho que essa é a maior dica que eu posso te dar. Relaxa, relaxa. Aí o Paulo Júnior me perguntou: tá exercendo a profissão de agrônomo? Explique como está a conclusão, após a conclusão da faculdade. Então, foi mais ou menos o que eu falei. Eu não fiz o CREA ainda, tá? A gente tem algumas coisas em mente por fora dessa parada do concurso. Então, a gente tem algumas coisas pensando, né, por fora dessa parte de estudar para o concurso e tal, mas quando isso se resolver, quando a gente conseguir fazer alguma coisa assim, essa parte de licenciamento ambiental e tal, aí a gente vai fazer o CREA. Agora, no momento eu não estou usando, não estou exercendo a minha profissão, então, assim, não preciso do CREA agora. E então, como eu falei, após a faculdade, né, faz 1 ano, faz 1 ano que eu já me formei. E eu trabalho, para quem não sabe, né, eu trabalhei um tempo numa empresa de orgânicos de uma amiga minha. E aí depois o Gregório passou aqui pro concurso.
Como ele ganhava, né, ele ia ganhar mais, a gente passou pra cá. E a gente tá em Jaraguá agora. E aí a gente tá estudando pra concurso público. Então a gente se mudou em julho. Daí já junho, foi julho, eu acho. Final de junho, alguma coisa assim. E daí a gente tá aqui agora. E aí a gente tá estudando pra concurso público. E vamos ver o que vai acontecer até final do ano. Começo do ano, não sei. E aí, né? A gente tá aí, né? Tamo aí. Aqui, vamos ver. A Cristina Stemer. Conhece alguma ex-colega ou outro profissional que foi para uma área mais ambiental, seguindo agronomia, tipo gestão ambiental, reflorestamento, agrofloresta? Olha, eu vou falar os meus amigos mais próximos. Eles estão fazendo mestrado, doutorado. Aí tem um amigo que não seguiu a parte de agronomia, que ele tá trabalhando lá numa coisa da tia dele, alguma coisa assim. Da irmã dele, não sei. Que mais? Aí tem um também que tá estudando pra concurso. Aí teve um pessoal que passou pra empresas, né, de rastreamento, que eram colegas, não eram amigos, mas, né, que eu lembro, assim. Mas na parte de gestão ambiental, reflorestamento, putz, eu não vou saber. Eu acho que eu não lembro de ninguém assim que eu... Mas também dá pra seguir, não tem nenhum problema. Dá pra você fazer um mestrado, um doutorado nessa parte também. Fazer um mestrado e ir pra essa parte. Mas assim, de cabeça agora, eu não me lembro. Não me lembro. Se eu me lembrar, eu escrevo no seu comentário, tá bom? O Kaique Souza. Durante sua faculdade, qual foi o período mais difícil? Manda um beijo pra mim. Beijo, querido. Ah, sim, eu sei que tu me acompanhou um tempão. Beijinho. Então, qual foi o período mais difícil que eu lembro? Foi... eu não lembro exatamente quais as matérias que eu tive nessa época, mas eu acho que era melhoramento animal, melhoramento vegetal, por aí. Foi, eu acho que o semestre... 1 ou 2 semestres antes de eu ir pra França, então deve ter sido final de 2014 e começo de 2015. Que, assim, eu tava no máximo da minha vida, assim. Eu tava com 11, se eu não me engano, 10 ou 11 matérias no curso, fazendo no semestre. Eu tava fazendo curso de inglês, que era 1, 2 horas, eu acho. 1, 2 horas, 1 hora e meia, por aí, de curso de inglês. Eu fazia, acho que era 2 ou 3 vezes por semana, não tenho certeza. Faz tempo. E assim, eu saía às 5h30 de casa, naquela época eu não tinha carro ainda. Então eu saía às 5h30 de casa pra chegar, pra ter aula às 7h30. Às vezes chegava um pouco atrasada, porque eu pegava 2 ônibus, era um trânsito, uma fila. Pra quem não conhece Florianópolis, é assim, super fila, tem uma ponte só, é assim, uma infraestrutura horrível. E aí, se desse acidente, alguma coisa assim, já trancava tudo. Então, às vezes eu chegava atrasada. Então, saía 2 horas antes de casa pra chegar atrasada. E aí eu tinha aula, almoço, aula. Saía 6 horas de casa. E pra quem também não sabe, Florianópolis, pra voltar pra casa a partir das 4 horas agora da tarde, é assim, é um inferno. Então, naquela época ainda não era às 4, era assim, umas 6 horas começava. Então, tipo, eu saía às 6 horas, às vezes, o que eu fazia? Como eu já namorava o Gregório, eu ficava na casa dele até mais ou menos umas 8 horas. Aí eu via alguma coisa, se precisava estudar alguma coisa, senão eu dormia, porque eu não tinha tempo direito pra dormir. E aí, quando era mais ou menos umas 8 horas, 7h30, 8 horas, eu pegava e saía de lá e chegava e conseguia pegar um ônibus, não tinha fila mais. Hoje já, nessa época, 8 horas ainda tem fila, até as 10 horas tem fila ainda, mas naquela época não tinha. Então, quando eu descobri isso, eu comecei a fazer. Antes eu saía às 6, pegava o ônibus às 6, ali, 6 e pouquinho, aí demorava... Chegava em casa quase 8 horas, demorava muito. Ficava esperando muito o ônibus em fila e às vezes ficava em pé no ônibus. E aí depois
que eu descobri que se eu saísse às 8, eu chegava às 9, entendeu? Eu demorava só 1 hora. Então, eu falei, não, eu vou ficar lá, se eu precisar fazer alguma coisa na faculdade, eu fico, já tô ali ainda, né? Ah, e essa época, esqueci de falar, mas eu fazia estágio nessa época, Eu fazia 11 matérias, eu tinha um estágio do laboratório, que é que eram 4 horas que eu tinha que ficar lá, mais o inglês. Então, tipo assim, eu não sei como que eu sobrevivi. Eu tô falando sério. Às vezes eu olho assim, eu penso naquela época, eu falo, gente, como é que eu sobrevivi? Porque era muita coisa, eu fazia muita coisa, eu era osso, assim. Eu tava osso, tava cansada, parecia um zumbi. E nunca mais, depois disso, eu nunca mais peguei, assim, trocentas matérias. Eu falei, não, é 5 matérias, 6 no máximo, gente, pelo amor de Deus, senão você vira o que é aquilo. E aí eu chegava em casa às 9, tinha que tomar banho, comer, ver meus pais, né? E aí dormir, porque 5h30 da manhã no outro dia eu tinha que acordar de volta. Então, assim, era complicado. Essa época foi bem complicada da minha vida. E aí, se vocês querem saber das matérias mais difíceis, eu fiz um vídeo aqui no canal, um dos primeiros vídeos sobre, acho que a faculdade, que eu falo das matérias que eu mais gostava, das matérias mais difíceis, então tem aqui no canal pra vocês assistirem. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Super Droid BR. Já consegui um emprego, estou estudando para passar no Enem e conseguir uma vaga para engenharia agrônoma. Tem alguma dica? Então, é a dica que eu já tinha dado pra Rebeca. É isso. Relaxa, tranquilo. Já que você vai fazer o Enem, né, já conseguiu uma vaga, né? Ah, então fechou, é isso aí. Pega a dica que eu dei pra ela. E que nem eu falei, ainda não consegui meu emprego, mas a gente tá na parte de concurso, né? Trabalhar ali de boa. Mas por fora, assim, tá difícil emprego para agrônomo em empresa que não seja pública, né? Assim, faz tempo que eu não vejo nenhuma vaga, assim. Tá difícil pra todo mundo, né? Que é isso, minha filha? Tá pendurado, o pessoal vai achar que tu é o exorcista? A gata é doida, gente. A gata é doida. Eu acho que foram essas perguntas. Deixa eu ver se teve mais alguém que me fez alguma pergunta no Instagram. Que daí eu já respondo, né? Deixa eu ver aqui. Teve um menino, o Bruno.vmp, que veio falar sobre que ele tinha dificuldade, né, nas matérias de matemática, física, que muitas pessoas têm, né? E que ele tem falta de atenção. E aí, eu falei pra ele, né, eu tenho dislexia, descobri quase no final da faculdade, quer dizer, no final da faculdade, que era dislexia mesmo. E se eu soubesse antes, tinha me favorecido muito mais. Eu tinha começado a tomar remédio, porque tem um remédio para dislexia. E ia me ajudar muito com falta de atenção, com essa parte, sabe? E então, se você tem alguma dificuldade, que você acha que todo mundo tá à sua frente, você acha, não, mas como que a pessoa entendeu isso? Eu não entendi. Vá no médico, vá no neurologista, faça exame, pergunta pra ele, olha, tá difícil pra mim, nananana. Ele vai ver, às vezes é falta de atenção, né? Às vezes é dislexia, você não sabe, então vá no médico e veja. Aí você fala assim, olha, você tem que me ajudar, eu preciso de um remédio. Tem remédio para dislexia, tem remédio para falta de atenção. Isso vai te ajudar muito. E não é por, eu não vou tomar remédio, não sei o quê. Não, é preciso, você precisa disso para te ajudar, para você se igualar aos outros, entendeu? Porque senão você vai ficar muito para baixo, você vai ficar sem entender o que os professores estão falando, sem entender como que faz a conta. Então, é importante você saber o que você precisa para te ajudar a estudar, tá bom? E o vídeo tá ficando muito longo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tenha te ajudado. Que bom. Comenta aqui, curte aqui. E se vocês querem algum vídeo, alguma coisa, comenta aqui, tá bom? É isso. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau!